Glória a Deus. Você pode ler junto comigo lá em 2 Samuel, no capítulo 16, verso 23, o último versículo. 2 Samuel. Diz assim: naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fosse a palavra do próprio Deus. Olha aí que nome bonito. Fica a dica, se você estiver procurando um nome para o seu filho, Aitofel é um nome bem peculiar. As pessoas consideravam o conselho de Aitofel como se fosse a palavra do próprio Deus. E aí continua no capítulo 17, dizendo: Aitofel disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens, e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu os atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico, e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei, e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar? Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. E só contextualizando um pouco para você quem seria Aitofel, quem seria Absalão, para que a gente possa entender melhor. Gente, eu amo a palavra de Deus. Tem cada história incrível que revela verdades eternas para o nosso coração. Se você, como eu gosto de ler livros, ler boas histórias, a Bíblia tem as melhores histórias que você possa encontrar. Eu fico viajando quando eu começo a ler essas histórias. E contextualizando um pouco vocês sobre essa especificamente, Aitofel, ele era um conselheiro da casa de Davi, de confiança do rei. Davi, ele era o rei de Israel nessa época, e Aitofel era aquela pessoa que ele confiava. Os conselhos dele, a palavra diz, nós acabamos de ler, que os conselhos dele eram considerados como a palavra do próprio Deus. Tem noção disso? Que como ele era de confiança, é como um oráculo naquela época. Ele falava e os reis consideravam como se fosse a palavra do próprio Deus. Absalão, ele era o filho de Davi. E Absalão, ele se voltou contra o próprio pai. Ele estava aqui tramando como tomar o trono do pai. Olha só que história louca, né? Para você ver como a Bíblia tem história. Não precisa nem assistir novela, meu irmão. Vá ler a palavra de Deus, você vai encontrar histórias muito mais interessantes do que as novelas que você vê por aí. E aí, Absalão começou a tramar junto com Aitofel. Aitofel, conselheiro da casa de Davi, de confiança de Davi, eles começaram a tramar contra o próprio rei. Diz alguns historiadores bíblicos que o Salmo 55, quando Davi fala: até o meu melhor amigo, aquele que comia da minha casa, da minha comida, tramou contra mim. Ele estava falando sobre Aitofel, o conselheiro dele, o cara que comia da mesa dele. E aí eu pergunto, o que pode ter levado esse cara, Aitofel, conselheiro de confiança, o cara de confiança, cujas palavras eram consideradas como as palavras do próprio Deus, o que pode ter levado ele a chegar nesse nível de traição, de trair o rei, de se juntar com o filho de Davi, tramar planos maquiavélicos para não só tomar o trono, mas matar o rei? O que pode ter levado Aitofel a esse ponto? Você pode orar junto comigo? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra é eterna. Os ensinamentos que a tua palavra nos traz realmente são como uma lâmpada para os nossos pés, que nos guia, que nos direciona. E nós somos muito gratos, Senhor, porque temos o privilégio de aprender da tua palavra. Nessa hora, Senhor, eu oro pelo coração de cada um aqui. Que nós sejamos como terras férteis, esperando a semente da tua palavra. Que o nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra, e assim a tua palavra encontre em nós esse solo fértil, e que essa semente floresça, e que nós possamos dar frutos, Senhor, por causa da tua palavra em nós. Em nome de Jesus eu declaro sobre cada mente aqui, Senhor, mentes cativas à tua vontade, que as nossas mentes se voltem para o Senhor, que nós possamos receber de bom grado a
tua palavra que traz mudança para o nosso coração. Em nome de Jesus, que nada, Senhor, nada agora venha bloquear a nossa mente, que nada venha nos impedir de ouvir a tua voz, atender a tua voz e assim mudar naquilo que precisamos mudar. Porque assim como uma bússola, ela direciona os navios, direciona aqueles que estão procurando por algum lugar, assim a tua palavra nos direciona. Então que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra direciona o nosso coração. Nós recebemos a tua palavra e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. O tema da mensagem de hoje fala muito comigo. Se chama Perca Peso. Não sei por que algumas pessoas riram. Mas não só fisicamente, pelo que aparentemente parece eu ter um problema de luta contra o peso fisicamente, mas às vezes espiritualmente nós estamos carregando certos pesos que nos impedem de chegar até onde Deus quer nos levar. Pesos como uma âncora que estacionam a nossa vida em determinado momento que nós passamos e nos impede de prosseguir. Mas nessa noite eu declaro que em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, nós seremos livres de todo e qualquer peso que possa nos tirar da jornada que Deus preparou para a gente. Às vezes nós permitimos que mágoas, ressentimentos, amarguras, raiva, ódio, prendam o nosso coração de tal forma que a gente não percebe como isso é danoso para o nosso próprio coração. Por isso o tema da mensagem de hoje é perca peso. Não vou dar, uma pessoa já recebeu aqui a mensagem. Eu não vou dar dicas nutricionais, físicas, mas em nome de Jesus, que isso seja como uma dica nutricional espiritual, para que todos nós possamos sair leves. Pelo menos fisicamente, gente, eu tenho tentado. E é impressionante como às vezes a gente não percebe que precisa perder peso. Contando uma história bem rapidinho, só para compartilhar um pouco e contextualizar um pouco para vocês. Eu sempre fui muito magro fisicamente, quando era novo. E chegou um determinado momento em que eu não percebi, o metabolismo, né, ele vai diminuindo com o passar dos anos. Eu não sei se é só comigo. E aí vai ficando mais, né? Você não percebe que você começa a ter mais dificuldade em diminuir o peso e tal. E aí chegou um momento, eu sou farmacêutico e trabalhava com grupos terapêuticos. E um dos grupos terapêuticos que a gente trabalhava era justamente um grupo de obesidade. E aí só contando essa história para contextualizar para vocês que às vezes nós não percebemos que precisamos perder peso. Lógico, isso é um exemplo físico, mas espiritualmente é da mesma forma. Às vezes nós não percebemos que precisamos perder peso. E eu lembro o depoimento de uma das nossas pacientes nesse grupo terapêutico, e ela falou assim: pois é, o meu esposo, ele está muito magro. Ele está muito magro, eu preferia ele quando a gente casou, que ele era mais gordo, ele era bem gordão, tipo esse senhor, aí apontou para mim. Aí eu parei assim, eu disse, acredito, eu fiquei, Pois é, ele era bem assim. Aí caiu a ficha, meu Deus, eu preciso emagrecer. Mas às vezes é exatamente isso que está acontecendo com a nossa alma, quando nós estamos cheios de peso, das mágoas do passado, e não percebemos que esse peso está nos prendendo, está nos ancorando, quando na verdade Deus quer nos libertar disso, para nos levar para um lugar muito maior, um lugar muito mais alto. Por isso nessa noite eu declaro sobre a sua vida: perca esse peso, em nome de Jesus, para que Deus te leve aos lugares mais altos que Ele quer te levar, amém? E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: você não é definido pelo seu passado, você é preparado pelo seu passado. A verdade é que Deus usa as coisas que acontecem com a gente para nos preparar. Como diz a própria palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, Deus está te preparando. E um exemplo disso é a história de José. Quem conhece a história de José? José, se você não conhece, eu vou contextualizar um pouco você. Jacó, ele teve 12 filhos. José, ele era o caçula.
E aí só por ser o caçula, né? Também já tem um chamego maior com os caçulas. E aí José, ele tinha um tratamento especial. Jacó, ele nem disfarçava, ele tratava o menino de uma forma mais especial. Aí os outros 11 irmãos ficavam com ciúme, porque José era o preferido, né? E José ainda era aquele menino que ficava entregando o que os irmãos faziam, o famoso cabueta. José chegava em casa, papai, o senhor não sabe o que foi que os meninos fizeram lá no trabalho. Aí entregava tudo. Quando os meninos chegavam, já estava Jacó esperando com um cinturão na mão. Isso eu imaginando. Por isso que eu digo, gente, a palavra de Deus tem histórias maravilhosas. E tu lendo aí Harry Potter, não sei o que, não sei o que. Lá a palavra de Deus você encontra cada história maravilhosa. E aí o interessante é que José começou a ter alguns sonhos. Os irmãos dele já tinham uma certa resistência com José. E aí Deus começou a dar sonhos para José. E aí José ia compartilhar. Por exemplo, uma vez ele sonhou aí ele foi contar para os irmãos o sonho. Eu sonhei que a gente estava no campo, estava tendo os feixes lá de trigo. E aí, de repente, os feixes de trigo de todos vocês, dos meus irmãos, se prostravam diante do meu feixe. Os irmãos dele, que já não estavam muito amigo, né? Olhava assim, tu está querendo dizer que a gente vai tudo se prostrar, que você vai governar sobre a gente? Eu imagino José pensando, não estou dizendo nada, só estou contando sonho. Teve outro sonho, que por exemplo, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. E aí, Jacó olhou assim, você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de você? É isso que você está querendo dizer? E aí, já não bastava José ser o preferido do pai, os irmãos dele ouviam esses sonhos e isso gerava um sentimento ruim no coração deles, ao ponto de tramarem a morte do próprio irmão. Eles tramaram a morte de José. Mas aí, resumindo a história, eles não mataram José, mas venderam José como escravo. Porque ele era um sonhador. Venderam José como escravo. Se não bastasse ser vendido como escravo, José, machucado, distante da sua família, mesmo assim, prosperou. Ele prosperou no nível que ele se tornou senhor da casa de Potifar, que era alguém com um cargo muito importante. Sabe por quê, gente? Ele não tinha nada de recurso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, prosperidade não tem a ver com recursos, tem a ver com mentalidade. Se você tem uma mente próspera, depende do que tiver nas suas mãos, você vai prosperar, porque tem a ver com mentalidade, não com recursos. José tinha uma mentalidade próspera. Primeiro, ele temia a Deus. Se você já tem Deus com uma mentalidade próspera, se prepare, porque Deus vai sim colocar você em lugares altos. Esses são os planos dele para você. E não foi diferente com José. E aí ele estava lá, era senhor da casa de Potifar, já dava ordem para os serviçais. E aí de repente a esposa de Potifar fica afim de José. E aí José, quando ela tenta, de certa forma, atacar José, ele sai correndo. Ele fez o que era certo, ele correu daquela tentação. Mas aí sabe qual foi o resultado disso? Ele foi preso. A mulher de Potifar o acusou e ele foi preso. Espera aí, Carlinhos, como é isso? Ele fez tudo o que era certo e as coisas ruins continuaram acontecendo com ele? Calma, que a história não acabou. Ele se destacou também aonde estava preso, na prisão. Porque, mais uma vez, prosperidade não tem a ver com recursos, tem a ver com mentalidade. E aí chegou no momento em que o próprio faraó teve um sonho. E ninguém no reino de Faraó conseguia interpretar esse sonho que ele teve. E lembraram de quem? De José, que tinha o dom de interpretações. Resumo da história. José interpretou o sonho de Faraó. O sonho dizia que eles teriam 7 anos de prosperidade e 7 anos de sequidão. E Faraó, ao ver que ele interpretou bem esse sonho e já deu a dica da administração, ele disse: ó Faraó, Deus está falando isso para que você administre bem os recursos nesses 7 anos de prosperidade, para que nos 7 anos de seca vocês não venham, o Egito não venha a passar necessidade. Sabe o que é que Faraó fez?
colocou José como governador do Egito. Aquele que foi vendido como escravo foi elevado à mais alta posição do Egito, porque temia a Deus, porque acreditava e colocava a sua confiança em Deus. É isso que ele fez. E o que eu amo nessa história, eu amo essa subida de José, mas a minha parte preferida dessa história é quando chegam os 7 anos de seca. O Egito se precaveu, né? Administrou, porque Deus tinha falado com José. E aí chegam os 7 anos, os povos próximos ao Egito começaram a passar necessidade e procurar ajuda no Egito, que começou a vender esses recursos que eles tinham administrado. E aí, anos depois de tudo que aconteceu com José, Jacó e os seus filhos vão até o Egito pedir ajuda. E é quando acontece o grande encontro. Gente, isso não é melhor do que uma novela? Sério. Eu fico imaginando na minha cabeça esse encontro. Onde os irmãos que colocaram José, para venderam José como escravo, encontram José como governador do Egito. Imagine essa reviravolta que aconteceu na vida de José. E a primeira vez que eu comecei a ler essa história, que eu estava me empolgando já lendo, eu pensei, pronto, agora José vai pegar esses irmãos dele e vão dizer, pronto, vocês me venderam, pois agora quem vai ser escravo é vocês vão pagar. E eu pensei que, pronto, é agora que José vai cantar, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender, e não sei o quê. Brincadeira, gente, eu amo essa música. E aí eu pensei, né? Mas o que eu amo é o que José fala quando ele se revela para os seus irmãos. E eu quero que você leia comigo, lá em Gênesis, no capítulo 45, versos 4 e 5. Olha só, José fala, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, sou eu, José, seu irmão. E aí eu lendo esse versículo pensei, pronto, é agora que ele vai cantar a música. Sou eu, aquele que vocês venderam ao Egito. José fala, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José entendeu o propósito, ele entendeu que tudo que Deus permitiu que ele passasse, tinha um propósito, salvar vidas. Ele não ficou remoendo os sentimentos ruins dentro dele. Muito pelo contrário, ele se livrou desses sentimentos ruins e caminhou em direção ao que Deus tinha preparado para ele. Quantos de nós não temos alcançado o que Deus tem preparado para a gente, porque estamos remoendo sentimentos ruins e presos como uma âncora no passado, quando o que Deus tem é muito mais alto, é muito mais elevado do que tudo que nós já vivemos. E mais uma vez eu vou dizer, você não é definido pelo seu passado, você é preparado pelo seu passado. Preparado. Eu amo porque José guardou o coração. Ele poderia muito bem, né? Vou tramar agora a minha vingança. Tipo aqueles filmes, que quando chega no final do filme, a pessoa trama uma vingança, e aí aquele que estava bem no início fica ruim depois. Não! Ele entendeu que Deus tinha um propósito em tudo que ele passou. Você não é definido pelo seu passado. Você é preparado pelo seu passado, amém? Ou às vezes, de repente você carrega um peso em si, não por aquilo que fizeram com você, mas talvez por algo que você fez. Porque às vezes nós cometemos alguns erros no decorrer da nossa vida, e aí fica o remorso na nossa cabeça, eu fiz isso. Eu cometi esse erro, e isso se torna um peso que te derruba, que te coloca para baixo. Mas sabe o que é que a palavra diz? Romanos no capítulo 8, verso 1 diz, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus você é livre de toda e qualquer condenação. Você não é definido por aquilo que você fez, você é definido por que Jesus diz que você é.
O seu passado te prepara. O seu passado te prepara. E por que que é tão importante entender? Primeiro, isso é um peso. Segundo, eu preciso me livrar desse peso. Porque já pensou se José tivesse se apegado a isso? Muitas gerações, depois da geração de José, muitas gerações foram beneficiadas no Egito, por causa daquilo que José fez. Muitas gerações. Deus está te preparando. Deus está te preparando para algo muito maior. Mas se você ficar preso ao passado, meu amigo, tu vai afundar. E não é isso que Deus tem para você. Amém? Você não é definido pelo seu passado. Você é preparado pelo seu passado. O segundo ponto que eu quero compartilhar é que você não irá desfrutar de novas oportunidades se não largar mágoas antigas. Você não irá desfrutar de novas oportunidades se não largar as mágoas antigas. Não tem como você andar para frente olhando para trás. Não é verdade? É a lógica. Se eu for andar para frente olhando para trás, eu vou cair em algum momento. Não tem como. Mas muitas vezes é assim que nós estamos. Olhando para aquilo que fizemos, olhando para aquilo que fizeram com a gente, quando na verdade nós precisamos deixar o passado no canto dele, esquecer as coisas que ficaram para trás e caminhar em direção ao alvo da soberana vocação. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida, mas enquanto estivermos presos àquilo que passou, às mágoas, ao rancor, não desfrutamos as novas oportunidades. Ou pior, nem percebemos novas oportunidades. Às vezes você está preso, não consegue perceber as novas oportunidades, porque você está preso demais às mágoas do passado. Mais uma vez vamos voltar para a história de José. Se José tivesse preso à mágoa, ao rancor pelo que os irmãos dele fizeram com ele, tu acha que ele ia prosperar? Ele ia estar ocupado demais remoendo o passado para perceber as portas que Deus tinha. Muitos de nós estamos presos, pesados, porque estamos ocupados demais remoendo as coisas do passado, o que fizeram com a gente, e não conseguimos perceber que Deus tem mais. Deus tem mais. Seja livre desse peso. Seja livre desse peso. Você pode ser cheio do poder ou cheio de rancor. Mas os dois não. Por quê? A palavra diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. A liberdade. O Espírito Santo, Ele quer agir no seu coração para arrancar todo esse peso, para que você finalmente seja livre de toda opressão, seja livre de toda mágoa, todo rancor, todo peso, e assim você possa perceber o que tem para você, porque Deus, uma coisa é certa, gente, Deus tem planos para a gente, às vezes a gente não está vendo porque está olhando para o passado, mas Deus tem. E talvez você pense assim, Carlinhos, você está falando isso, mas você não sabe o que foi que eu passei. As traições que eu sofri. Você não sabe o que fulano, cicrano fez comigo. Era um familiar meu. Era uma pessoa que eu amava. Mas uma coisa eu sei. Tem um texto que me consola. E pode te consolar também. Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 5, verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, a sua justiça não pode vir da força do seu próprio braço, Deus se importa com você, se você está precisando de justiça, tem fome e sede, bem-aventurado você, porque você será satisfeito, mas não pelas suas próprias mãos. O seu papel não é guardar mágoa, não é guardar rancor. O seu papel é confiar em quem tem poder para fazer.
Pronto. Porque senão você vai estar perdendo de perceber o que Deus tem para você. Você não irá desfrutar de oportunidades novas enquanto não largar mágoas antigas. Amém? E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, para finalizar, é que viver no passado afasta pessoas que nos amam. Eu fico imaginando se José tivesse uma vida em que ele passasse o tempo todo remoendo o que fizeram com ele. Não ia ter quem quisesse ficar perto dele. Porque, gente, mágoa, rancor, ele torna você uma pessoa rancorosa, pesada. E existem dois tipos de pessoas, as leves e as pesadas, de espírito, que pesa o clima. E quando você pesa o clima, quando você está assim, até as pessoas que você mais gosta acabam se afastando de você. Porque é isso que o peso espiritual faz. Ele afasta pessoas. Mas lembra do exemplo que eu falei, de quando eu estava naquele grupo de sobrepeso, que eu era o último que não tinha percebido ainda que eu precisava perder peso? Da mesma forma é a gente espiritualmente. Às vezes nós somos os últimos a perceber. Porque preferimos encher o nosso coração. Encher o nosso coração de justiça própria, de ódio, de rancor. Mas eu amo o que fala lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 23. Diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Dele depende toda a sua vida. Quando ele fala sobre guardar o coração, ele está querendo dizer, isso não quer dizer que não vai acontecer mais nada com você. Guardar o coração não tem a ver com o que fazem com você. Preste atenção nisso. Guardar o coração não tem a ver com o que fazem com você. Tem a ver com o que você faz com o que fazem com você. Mais uma vez eu vou repetir. Guardar o coração não tem a ver com o que fazem com você. Tem a ver com o que você faz com o que fazem com você. Eu volto para a história de José. José poderia muito bem pegar aquilo que fizeram com ele e transformar aquilo num peso, numa âncora, e começar a se arquitetar modos, meios de destruir os irmãos dele, quando na verdade Deus queria usar José para libertar os irmãos dele, para alcançar outras gerações. Às vezes o nosso coração está tão pesado que nós não conseguimos enxergar isso. Mas coloca por favor de novo Provérbios, o que ele diz: guarde o seu coração, sabe por quê? Porque dele depende toda a sua vida. E ele continua, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Esqueça o que passou. Esqueça o que fizeram com você. Porque Deus tem mais coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. O seu passado, ele não te define, ele te prepara. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque às vezes nós somos os últimos a perceber que estamos fedendo. Eu lembrei até de mais uma história minha, na época que você está entrando na adolescência. Você é uma criança e é acostumado a todo mundo lhe cheirar. A criança está sempre cheirosinha, né? Aquele cheirinho de Johnson. Acostumado, todo mundo lhe cheira. E aí de repente você vai chegando na adolescência, aí o cheiro vai mudando, né? E criança não usa desodorante. Criança é cheirosa, é o Johnsonzinho, o talcozinho, tá lá. E aí eu lembro uma cena em que eu tinha voltado do karatê. Acredita, eu fiz karatê. Glória a Deus. E eu não percebi. Não tinha percebido. E minha irmã, maravilhosa, minha irmã é um amor. Família toda reunida, ela aproveita esse momento maravilhoso. Chegou perto de mim e fez:
Menino, tu tá fedendo, viu? Eu ia dizer o nome, né? Eu vou dizer, não tem problema não, né? Tu tá fedendo a suvaqueira, viu? Aí eu falo, meu Deus, eu não. Tu não usa desodorante, não? Ela sabia que eu não usava desodorante, gente. Porque o meu cheiro já estava incomodando as pessoas, mas eu não percebia. Eu estava acostumado demais com ele. Eu não percebia que precisava de ajuda. Mas estava um desodorante, já ia ajudar. Mas quantos de nós estamos fedendo espiritualmente e não percebemos que se nos tornamos uma pessoa amarga, rancorosa, e estamos afastando as pessoas? Mas nessa noite eu quero orar por você, para que o Espírito Santo sonde o nosso coração e revele aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser arrancado, aquilo que precisa ser transformado, para que esse fedor espiritual não afaste os propósitos de Deus, não afaste as pessoas que nós amamos. Porque é isso que acontece, a gente não percebe, mas isso acaba nos destruindo, igual a minha suvaqueira, que não tem mais, amém? Glória a Deus, curado. Eu amo o Salmo 32, a partir do verso 1, Davi diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece quando nós permitimos que o nosso coração seja cheio de rancor, de amargura, de falta de perdão. Até o nosso corpo adoece. Quantas pessoas estão tendo a resposta no próprio corpo de doenças que nem os médicos conseguem entender por quê? Quando na verdade o problema está na alma. Mas em nome de Jesus, que nessa noite você seja livre desse peso, 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 em nome de Jesus, para que você possa caminhar livremente em direção ao que Deus preparou para você. Ao que Deus preparou. E talvez você esteja se perguntando até agora: Carlinhos, tu começou a pregação falando de Aitofel, e aí tu mudou o rumo da mensagem. O que é que tem a ver isso aí com Aitofel que tu falou no início? Talvez até você tenha me julgado por isso. O que é que tem a ver? Lembra que eu falei que Aitofel era um conselheiro da casa de Davi, de confiança, e aí ele se juntou com Absalão, filho de Davi, para tramar contra o rei, tramar contra Davi. Lembra disso que eu falei? Deixa eu contextualizar um pouco a vocês sobre quem é Aitofel. Segundo a tradição judaica, Aitofel ele era avô de Batseba. Carlinhos, que nome bonito. Quem é Batseba? Batseba é uma mulher pela qual Davi se apaixonou. Só que tinha um pequeno problema. Ela já era casada. Davi, o rei, se apaixonou por uma mulher que já era casada, que já tinha o seu contexto de família, que já estava construindo ali sua família. Sabe o que é que Davi fez? Movido pelo pecado, Davi tramou, moveu ali o jogo, tramou a morte do esposo dela. Colocou ele logo na frente de batalha, para na próxima batalha ele ser o primeiro a morrer, para ficar com a esposa dele. Caramba, Carlinhos, o que essa história tem a ver? Diz a tradição judaica que Aitofel era avó de Batseba, e ele viu
a vida da filha dele ser despedaçada. Perdeu o esposo por causa do desejo de Davi. E diz a tradição que Aitofel guardou esse rancor durante todo esse tempo contra Davi, ao ponto de chegar para Absalão e tramar contra Davi. E olha o que diz lá em 2 Samuel, no capítulo 17, verso 23. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento, foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. E depois se enforcou. Esse foi o salário que Aitofel recebeu por ter guardado rancor, ter tramado baseado no rancor, ter deixado esses sentimentos ruins pesarem no coração dele. Ele foi e se enforcou. Eu tenho de um lado, José, que guardou o coração de todo sentimento ruim, que entendeu que tudo que ele sofreu foi para que Deus salvasse ainda mais vidas. E o fato dele ter guardado o coração, e mais uma vez, guardar o coração não tem a ver com o que fazem com você, tem a ver com o que você faz com aquilo que fazem com você. José guardou o coração e foi erguido a uma posição muito alta. Deus cumpriu os propósitos dele na vida de José. E do outro lado eu tenho Aitofel, que caminhou enchendo o seu coração de rancor, amargura, e esse peso o levou à morte. A minha oração nessa noite é para que todo e qualquer sentimento de rancor que esteja na sua vida caia por terra hoje. Caia por terra hoje. E você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que Ele venha limpar o nosso coração. Que Ele venha limpar o nosso coração. Que Ele venha limpar o nosso coração. Para que nós possamos nos livrar desse peso. E eu não estou querendo dizer que coisas ruins não vão acontecer a você. Mas quando você entende que Deus está te preparando para o que Ele preparou para você, quando você entende isso, você guarda o seu coração da raiva, do ódio, do rancor, da amargura, da decepção. Talvez não seja um processo fácil, mas glória a Deus, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Como diz a palavra, nós não sabemos nem orar como se deve, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimidos. Por isso, nessa noite, eu quero, se possível, que você fique de pé no seu lugar. E nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. E talvez você diga: Carlinhos, tu está falando essa pregação aí, mas essa pregação nem para mim deve ser para outra pessoa. Mas eu quero que você ore junto comigo.